Olá, amigos! Bem-vindos ao canal Floricultura. Eu sou J. Londe e nosso assunto de hoje é educação. O tema desse vídeo é planejar para controlar. Bom, quando eu estava fazendo os meus estudos para desenvolver os livros da série Pedagnose, que é esse aqui que nós estamos falando todos os vídeos, a pedagnose é uma gnosiologia da pedagogia, ou seja, um estudo da arte, de ensinar. Quando eu estava pesquisando para elaborar esses livros, que acabaram se transformando numa série, eu fui fazer primeiro o volume 1, que é o quê? O planejamento escolar. Já comentamos isso aqui no primeiro vídeo aí. E esse planejamento escolar, à medida que eu busquei conhecimento, que eu busquei aporte para fazer esse vídeo, eu descobri uma coisa muito trágica, que a minha vida estava sem planejamento. Eu estava vivendo de qualquer forma, que eu não planejava a minha vida, as minhas ações. E o que eu fui fazer então? Eu fui buscar conhecimentos e aplicar, não só no mundo do trabalho, mas também na minha vida pessoal. Porque existe um ditado que diz o seguinte: se você não está planejando, então você está sendo planejado. Não é isso? Se você não tem plano, você vai fazer parte do plano de alguém. E hoje, nesse mundo digital, quantas empresas não estão atrás da gente, tentando fisgar as pessoas como elementos de consumo, não é isso? Nós estamos, assim, sendo bombardeados o tempo todo, para que alguém ou alguma empresa, sei lá, exerça um controle sobre nós, sobre os nossos gostos, sobre nossas preferências, Então, nós temos que ter o controle disso, e o controle vem através de quê? De um planejamento, planejar uma ação, ok? Bom, agora, esse planejamento ele pode ocorrer de duas partes, duas maneiras ou duas vertentes. Um seria o planejamento de aptitude. Este é um roteiro. O que fazer? Se eu vou para a sala de aula, o que eu fui fazer lá? Eu fui fazer exatamente o quê? Eu tenho que ter um objetivo para estar ali. Então, eu tenho um planejamento que é, na verdade, um roteiro, um plano de aula. É um roteiro, é um plano de curso, um plano, por exemplo, de projetos de biblioteca, não é isso? Um plano político-pedagógico que o supervisor vai desenvolver. É a parte, vamos dizer assim, física, ou a parte mecânica, melhor dizendo. E eu tenho que ter também um planejamento de atitude. O que é isso? É a postura, é o como fazer. O que eu vou fazer, eu já sei, está lá no meu roteiro. Mas como eu vou fazer isso? Qual vai ser a minha atitude frente a essa necessidade, frente a esse obstáculo, frente a esse conteúdo, essa pesquisa que eu vou desenvolver? E esse planejamento de atitude, ele vai evitar uma série de coisas, de erros, porque ele vai nos possibilitar exercer um controle. Mas um controle sobre o que exatamente? Sobre nós mesmos, sobre a nossa postura, sobre o nosso posicionamento e sobre o processo ensino-aprendizado. Porque o relacionamento professor-aluno dentro de uma sala de aula, o relacionamento supervisor-professor dentro do ambiente escolar, ele é um relacionamento muito interessante. Porque ele não pode ser vertical, aquele que o professor manda e o aluno obedece, isso é coisa do passado, hoje não é assim. E não pode ser também horizontal, ou seja, o professor e o aluno são iguais, estão ali como se fossem coleguinhas. Isso não é ser professor. Nos dois casos é ser dador de aula. Um por incompetência, por insegurança, às vezes até é competente, mas não sabe disso, é inseguro. E outro por desleixo, ou por incompetência mesmo. Então, como que nós vamos trabalhar um planejamento para exercer um controle sobre o processo ensino-aprendizado? Porque eu não posso controlar as ações dos alunos. Eu não sei dizer para vocês o que o aluno vai perguntar, como que o aluno vai reagir a hora que ele vê o resultado daquele experimento, como que ele vai se entusiasmar a hora que ele lê um poema. Eu não tenho como planejar isso. Por isso que a aula é surpreendente. A cada aula é uma surpresa. E a surpresa tanto pode ser agradável, quanto pode ser o quê? Desagradável. Será tanto mais agradável, quanto mais controle eu exercer sobre o processo e sobre as minhas atitudes, sobre o meu posicionamento como professor. Não é isso? Eu não posso ser nem rigoroso a ponto de estabelecer uma verticalidade, nem também desleixado a ponto de manter uma horizontalidade. Porque ali na sala de aula o professor não é coleguinha de aluno, ele é amigo. Coleguinha não. Bom, vamos lá então. Eu fiz aqui um roteiro porque tem algumas coisinhas que eu preciso colocar.
Por exemplo, ó, quando o professor vai controlar, se ele for inseguro e tentar controlar os alunos, ele não vai ser professor. Já falamos isso, não é isso? Agora, e se ele controlar, por exemplo, o processo aprendizado, se ele controlar as suas atitudes, o desenvolvimento da sua aula, vai haver o quê? Vai haver um aprendizado, vai haver um ensino, vai haver um crescimento, vai haver um resultado. O resultado, pessoal, vai surgir da ação planejada, isso, e ação concluída. Isso, eu quando estou planejando, estou exercendo uma ação de planejamento. E quando eu estou trabalhando o que foi planejado, estou exercendo também uma ação. Então, do planejamento e da atitude, do processo, da disciplina, surge o resultado, que no caso é o aprendizado. Note, pessoal, observe que não importa se esse relacionamento está sendo dentro da sala de aula, em ambiente fechado, tradicional, como foi até 2019. Num processo, por exemplo, de digital, online, como nós estamos tendo agora, à distância, né? O professor também tem que exercer um controle sobre as suas atitudes. E eu acho que muito mais do que se ele estivesse lá no ambiente de sala de aula. Ele está transmitindo o seu conhecimento, ele está desenvolvendo o seu conteúdo através de uma rede social, através de uma mídia. E isso, para mim, é muito difícil, né, de se estabelecer como professor-aluno. Você tem um controle do que está acontecendo, ou seja, do processo, controlar o processo ensino-aprendizado através de rede social, através de sistema online, é uma coisa assim muito complicada. Pelo menos para mim, eu não tenho experiência nisso, porque acho que nenhum brasileiro tem, né? Porque a coisa simplesmente caiu nas nossas vidas, ela se impôs e nós estamos fazendo o nosso melhor. Mas acredito que, na hora que passar essa pandemia, vamos voltar ao sistema presencial de novo. Porém, agora com um aporte tecnológico. Então, nós teremos um sistema híbrido. Isso só tem que enriquecer a escola. Mas lembre-se, se eu vou me relacionar com o aluno na forma de professor, se eu vou me relacionar com o grupo na forma de supervisor, como diretor, eu tenho que planejar. Isso é fundamental. Ok? Umas coisinhas interessantes que eu coloquei aqui é o seguinte, pessoal. Quando que será que uma aula é boa? Nossa, aquela aula foi tão boa, eu gostaria de ter assistido de novo. O que seria uma aula boa? Seria uma aula onde o relacionamento do professor-aluno não é nem vertical, nem é horizontal. O que é isso? Ele é uma diagonal. O professor exerce um controle, então existe uma verticalidade. O que o professor está controlando o quê? O processo ensino-aprendizado. A supervisora está controlando o quê? A pedagogia, o caminho, o que eu vou fazer e como que eu vou fazer. E existe uma horizontalidade, ou seja, o professor acompanha o desenvolvimento dos alunos, ele caminha junto com os alunos, claro, exercendo um controle. Isso é como um avião decolando. Agora, onde vai haver crescimento? Obviamente que vai, só que esse crescimento ele é lento, ele é gradativo, né? E ele é controlado. Só observando, pessoal, controlar processo ensino-aprendizado, controlar as próprias atitudes, é diferente de controlar alunos. Eu não controlo disciplina, eu não controlo comportamentos, eu conquisto disciplinas, eu promovo comportamentos. Agora, se eu quero conquistar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que planejar as minhas atitudes. Se eu quero promover, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que planejar o roteiro, aquilo que eu vou promover, e as minhas atitudes, como que eu vou promover. Ok? É nesse sentido que o planejamento vai nos dar controle da ação. Eu serei um professor eficiente se eu conseguir planejar e controlar essas ações. Lembrando, né, que o professor não é nem dono do aluno e o aluno também não é objeto. O professor não é o coleguinha, não é isso? E o professor também não é aquela coisa assim aquelas figuras mitológicas, né? Meio humano, meio qualquer coisa. Não é isso? O bom professor e a boa aula, quando que vai acontecer? Eu coloquei aqui para não esquecer. Uma boa aula é aquela em que há um bom relacionamento professor-aluno. Não há coisificação do aluno, não é isso? Não há improvisação, porque a improvisação é a base do erro. Toda vez que eu improvisei, eu errei. Toda vez que eu planejei, eu acertei. Às vezes eu acertei mais, às vezes eu acertei menos, mas sempre houve o quê? Um controle daquela ação.
E eficiência surge da ação, né, planejada, que é a ação inteligente. É uma ação planejada, uma ação inteligente. Então esse é o recado de hoje, pessoal. Planejar para controlar. Planejar as nossas atitudes. Controlar as nossas atitudes. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não se inscreveram ainda, se inscrevam. Deixa lá um joinha, lá, clica lá no canal e façam comentários para a gente ir discutindo sugestões de próximos vídeos para a gente ir debatendo. No mais, boa aula. Bom trabalho pedagógico para vocês todos. Um abraço.